Atos capítulo 3, versículo 16, que diz assim: E pela fé no seu nome, fez o seu nome fortalecer a este que vedes e conheceis. E a fé que é por ele deu a este, na presença de todos vós, esta perfeita saúde. Senhor Deus Pai, eu te agradeço, Deus, por esta palavra, Pai. Te agradeço, Senhor, por esta semente que já ministraste no meu coração, Senhor. Te agradeço, Deus, pela oportunidade que eu tenho de estar aqui mais uma vez para carregar aquilo que Tu queres trazer para esta igreja hoje, Pai. Obrigado, Deus, por tudo, Pai, por tudo aquilo que fazes pelas nossas vidas. Obrigado por cada momento de cura, por cada momento de libertação, Pai, por cada momento que restauras vidas, Pai. Obrigado pela Tua vida, Senhor. Peço-te, Deus, carrega através da minha boca, que fales Tu e não fale eu, Pai. Toca no coração dos irmãos mais uma vez esta noite, Senhor. É o que eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém? Podem se assentar, irmãos. Eu acho que esta é uma palavra bem conhecida. O coxo na porta formosa. O livro de Atos de Irmãos podia ser chamado o livro dos Atos do Espírito Santo, ou então chamado Atos do Espírito Santo através dos apóstolos, mas é chamado Atos dos Apóstolos. E quem já leu Atos sabe que no capítulo 1 começa por nos falar que Jesus, depois de ressuscitar, teve 40 dias connosco. E enquanto esteve connosco, Ele ensinou-nos mais sobre o reino de Deus. Ele falou também que nós íamos receber um poder que vinha do alto. E então no capítulo 2, enquanto a igreja estava em oração, já depois de Jesus ter subido de volta aos céus, enquanto estavam em oração, unanimemente, eles foram cheios do Espírito Santo. Aleluia! E é isso que nós precisamos de fazer, irmãos. Nós precisamos de ser cheios do Espírito Santo. Para isso temos que nos aproximar de Deus. E como é que fazemos isso? Através da oração. É através da oração que nós buscamos mais de Deus, que nós buscamos a presença de Deus. E aqui no capítulo 3, a igreja estava cheia do Espírito Santo. Versículo 1 diz que Pedro e João subiram juntos ao templo à hora da oração, a nona. Pedro e João estavam a caminhar juntos. Talvez porque naquele tempo eram precisos 2 ou 3 para confirmar o testemunho de alguém. Então eles foram juntos ao templo para orar. Eles foram fazer aquilo que a igreja devia fazer, que era orar em uníssono, se quer ser cheia do Espírito Santo. Entendam que eles eram judeus, e os judeus oravam no templo 3 vezes por dia. Eles oravam às 9 da manhã, oravam ao meio-dia e oravam às 15 horas, que é a hora nona, que é a mesma hora em que Jesus foi crucificado. E todos os dias, à hora nona, os judeus sacrificavam um cordeiro. Desde o tempo de Moisés, os judeus sacrificavam 2 cordeiros por dia, um de manhã e um ao final do dia, à hora nona. Isto para os lembrar que eles eram dependentes de Deus. O sacrifício dos cordeiros era o equivalente à nossa santificação. Era ao sacrificar o cordeiro, lembrava-os que Deus os retirou do Egito. Lembrava-os que Deus habita no meio de nós. Leiam comigo o versículo 2. E era trazido um varão, que desde o ventre da sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Aquela porta, irmãos, não é chamada Formosa à toa. O templo tinha várias portas e esta era a mais formosa, era a maior porta. A porta tinha 25 metros
de altura por 20 de largura. Conseguem imaginar o tamanho dessa porta? Historiadores dizem que eram precisos 20 homens só para abrir a porta. E aquela porta tinha sido oferecida por um judeu. Aquela porta também era chamada de Porta de Nicanor. Era uma porta feita de bronze de Corinto. Era uma porta magnífica, era exuberante. Era uma porta chique. Era uma porta imensa, belíssima. Era uma porta formosa. E aos pés daquela porta era colocado um homem todos os dias, pedinte, que era coxo desde nascença, e pedia esmolas a todos os que ali entravam. Conseguem visualizar o contraste? A miséria daquele homem contra uma porta magnífica. Uma porta que, quando o sol batia nela, brilhava ao longe. Toda a gente sabia onde estava a porta formosa. Aquela porta, irmãos, simboliza a separação entre o comum e o que é sagrado. Aquela porta é a barreira entre a miséria e a presença de Deus. O coxo representa-nos a nós. O coxo é a humanidade caída, a humanidade pecaminosa. Ele representa a nossa condição enquanto humanos imperfeitos, sem Deus. Naquela altura, quando alguém nascia com algum tipo de deficiência, quer seja coxo, quer seja cego, mudo, paralítico, eles perguntavam sempre: o que é que a mãe dele fez? Que mal tão grande é que a mãe dele fez? Que maldade está sobre a vida dela? Que maldição é essa? Só que eles esquecem-se, irmãos, que a culpa é de Adão e Eva. Foi porque eles pecaram que nós somos falhos, que nós somos caídos, que nós somos miseráveis, que nós somos aleijados. Se nós temos doenças, irmãos, é porque Adão e Eva pecaram. Nós já nascemos assim. Só que os judeus não. Eles achavam que a culpa era da mãe. Havia alguma maldição sobre a mãe. E segundo a lei judaica, aquele homem coxo, aleijado, com algum tipo de enfermidade, não podia entrar no templo. Eu acredito que talvez algum amigo ou até talvez algum familiar o deixava ali aos pés da porta. E o texto nos diz que ele ficava lá todos os dias. No capítulo 4, a Bíblia nos fala que ele tinha 40 anos. Portanto, eu imagino que desde que ele tinha 10 anos, o colocavam lá para pedir esmola, para sobreviver mais um dia. Aquele homem nunca tinha entrado no templo. Ele ficou sempre do lado de fora. Já imaginaram 30 anos do lado de fora do templo, do lado de fora da bênção, sem poder ter acesso à presença de Deus. E aqui está a nossa primeira lição. Não basta estar perto da presença de Deus. Nós temos que entrar na presença de Deus. Amém? E quantos de nós é que vivem assim? Estamos próximos da igreja, mas estamos distantes da presença de Deus. Quantos vivem na religião e não vivem na presença de Deus? Não basta vir à igreja, irmãos. Não basta. O coxo representa a nossa situação aqui na igreja. Muitos vêm até ao culto como se fosse um ritual, com agenda marcada, porque não têm mais nada para fazer, porque gostam do louvor. Só que, irmãos, a igreja não é entretenimento. A igreja é comunhão com os irmãos. A igreja é um local onde nós nos reunimos para adorar o nosso Deus. É onde nos reunimos para sentir a presença de Deus. É onde nos reunimos, irmãos, para sermos edificados, para sermos moldados pela palavra de Deus. A igreja, irmãos, não é um passatempo qualquer. Não é algo que, se não temos nada melhor para fazer, para virmos aqui. A igreja é o corpo de Cristo. É o lugar onde o Espírito Santo se manifesta. É o local onde corações são transformados, onde vidas são restauradas. Aleluia! Temos que ter cuidado, irmãos,
para não criarmos, para não cairmos nessa rotina, nesse hábito. Aquele homem estava há 30 anos a pedir esmola à porta da igreja. Ele estava perto de Deus, só que ele era impedido de entrar no templo. Imaginaram? Ele nunca tinha sido tocado pela palavra. Nunca tinha louvado com os irmãos. Ele nunca tinha orado junto com os irmãos. Ele ficava à porta e não entrava. Da mesma forma que muitos de nós ouvimos falar sobre Deus, aprendemos mais sobre Deus, só que não buscamos. Não temos um encontro real com Deus porque não atravessamos essa porta. Nós temos que entrar na porta. Nós temos que entrar na presença de Deus. Temos que buscar um verdadeiro encontro com Deus, irmãos. E muitos pensam que estar na igreja já é o suficiente. Só que não é, irmãos. Se queremos ter um relacionamento a sério com Deus, temos que buscá-lo todos os dias, a toda a hora. Quando eu falo em orar, é orar sempre, sem cessar. Não é exclusivamente na igreja. Não é exclusivamente com os irmãos. E quem não se aproxima de Deus, acha que tem fé. Só que é uma fé frágil, é uma fé superficial. E depois quando vem algum problema, quando vem alguma provação, o irmão fica deprimido, abandona a igreja. Às vezes até culpa Deus. E essa pessoa fica como um coxo. Pede esmolas de afeição, pede esmolas de carinho, pede esmolas de pão. Só que não há esmola, irmão, que faça suprir aquilo que nos faz falta, que é a presença de Deus, irmãos. Não há esmola que consiga preencher aquilo que falta no nosso coração, aquilo que falta na nossa vida, irmãos. E tudo o que o mundo nos oferece não passa de esmolas. Tudo no mundo, irmãos, não consegue preencher aquilo que Jesus preenche. Porque Jesus é o verdadeiro pão. Jesus é a verdadeira vida. Sem Ele nós não podemos viver, irmãos. Aleluia. Aleluia. Eu entendo também pelo facto de ele ser coxo, ele também representa a situação do povo de Israel naquele local. No versículo 20, Atos fala-nos que... No versículo 20 fala-nos que eles já tinham ouvido falar de Jesus. Só que eu imagino que até alguns deles viram Jesus morrer. Alguns ouviram falar que ele ressuscitou. Porque Jesus tinha sido crucificado há cerca de 2 meses. E eu entendo que no coração deles existe aquela dúvida. Será que eu acredito em Jesus? Será que Ele ressuscitou mesmo? Será que Ele é o Messias? Só que, irmãos, o governo tentou abafar o caso. O governo subornou os guardas, mentiu, para que ninguém soubesse que Jesus tinha ressuscitado. Eles inventaram uma história que o corpo tinha sido roubado para fingir que tinha sido ressuscitado. Só que, irmãos, assim como eles estavam na dúvida, nós também temos dúvidas. Nós também somos como o coxo. Andamos indecisos na vida. Andamos com dúvidas na nossa fé. Andamos constantemente entre a dúvida e a fé. Andamos entre a miséria e o milagre. Andamos entre a porta e a presença de Deus, irmãos. E até quando nós vamos cochear em 2 pensamentos? A própria Bíblia nos diz isso no livro de Reis. Até quando cocheareis entre 2 pensamentos? Até quando nós vamos cambalear entre 2 caminhos? Até quando, irmãos? Porque o caminho é só um. E o foco é só um, irmãos. É Jesus. E quanto mais nos aproximamos da porta, mais estreito fica o caminho. E se nós cocheamos, andamos a pisar fora do caminho. Até quando vamos ter um pé no mundo e outro na igreja? O foco é só um, irmãos. Aleluia.
Coloca o versículo 4, que diz: E Pedro e João, fitando os olhos nele, disse... 3:4. Disse: olha para nós. Então o paralítico viu Pedro e João. No versículo 3. Ele viu Pedro e João e pediu-lhes uma esmola. No versículo 4, Pedro diz: olha para nós. E ele olhou para eles, que ele esperava receber alguma coisa deles. Mas sabem o que é que Pedro disse no versículo 6? Ele disse: eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Aleluia! Irmãos, ele não tinha prata, ele não tinha ouro, mas ele tinha algo muito maior. Ele tinha o nome de Jesus. Ele estava cheio do Espírito Santo, ele transbordava do Espírito Santo. Aleluia! Porque, irmãos, só Jesus tem a autoridade para curar. Pedro não disse: em meu nome levanta-te e anda. Pedro não disse: é pelo meu poder. Ele não disse: é pela minha fé. Ele disse: em nome de Jesus, levanta-te e anda. Toda a autoridade está no nome de Jesus. Porque não há pecado que Ele não possa perdoar. Não há doença que Ele não possa curar. Não há cativeiro que Ele possa quebrar. Não há alma que Jesus não possa salvar. E Ele não divide essa autoridade com ninguém. Nem Pedro, nem João, nem o pastor, nem um bispo qualquer, nem um lenço abençoado. Nada tem o poder em si. O poder vem do alto. O poder é de Jesus. Amém? Então quando Pedro diz: em nome de Jesus, levanta-te e anda, ele atribuiu toda a autoridade ao nome de Jesus. Aí não há dúvidas. O milagre nesta cura, irmãos, não veio numa pregação longa, não veio numa oração longa. Eles estavam tão cheios, tão transbordantes, eles estavam tão convictos, tinham tanta fé no nome de Jesus, que bastou dizer: levanta-te e anda. Isso fez mexer alguma coisa dentro do coxo, porque no versículo 7, Pedro, tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo os seus pés e tornozelos se firmaram. Aquele homem era uma pessoa sem fé. Só que eu vejo aqui, irmãos, que ele estava a tentar levantar-se. Ele não estava à espera de ver um milagre acontecer. Ele talvez ficou impaciente. E Pedro, ao ver aquela situação, teve compaixão dele. Esticou a mão, a que segurou pela mão direita, levantou-o. E naquele momento, quando o coxo acreditou que realmente ia ser curado, os seus pés e tornozelos se firmaram. Entendam que foi necessário para o homem coxo fazer alguma coisa. Não basta, irmãos, nós recebermos uma palavra de cura que imediatamente vamos ser curados. Não basta recebermos uma palavra de salvação se nós não acreditarmos que Jesus é realmente o único caminho para a salvação. Não basta ouvirmos falar sobre milagres, não basta ouvirmos falar sobre libertação, sobre restauração de vidas. Nós temos que ter uma atitude de fé. Há muitas coisas, irmãos, que nós temos que ver para crer. Só que o que Deus nos pede, irmãos, nós temos que crer para poder ver. Quantas promessas nós já recebemos e continuamos à espera? Quantas vezes Deus nos fala e nós ficamos na mesma posição sem fazer nada? Pedro disse: levanta-te e anda. Isso significa que a cura estava autorizada. Só faltava o homem coxo agir. E talvez, irmãos, a resposta esteja aqui hoje.
Porque Deus já falou, Deus já declarou, Deus já ordenou. Ele disse: levanta-te, anda. Aleluia. Hoje é dia de levantar, irmãos. Hoje é dia de agirmos pela fé. Hoje é dia, irmãos, de recebermos aquilo que já foi determinado para as nossas vidas. Quem aqui crê que Jesus ainda cura hoje? Amém? Quem aqui crê que Ele ainda salva, irmãos? Quem aqui crê que Ele ainda opera milagres, irmãos? Então levanta-te pela fé e anda. Salta, pula, glorifica a Deus. Faz alguma coisa. O Deus nos pede uma ação para fazer cumprida a promessa. E foi isso que aconteceu. O homem, depois de ser curado, a Bíblia nos conta que ele saltou, que ele andou para dentro do templo e ele glorificou o nome do Senhor. Amém? E todos os que estavam ali viram aquilo acontecer. Todos os viram andar e glorificar o nome do Senhor. Aquele homem já era conhecido, estava ali há 30 anos na porta do templo. Ele agora andava de pé, totalmente curado. O impacto foi tão grande que todos ali ficaram surpreendidos. E no versículo 10 diz que eles ficaram cheios de pasmo e assombro pelo que tinha acontecido. Eles ficaram surpreendidos. Então no versículo 11 diz que ele agarrou-se a Pedro e João. E todo o povo correu para aquele alpendre chamado de Salomão, que é o mesmo alpendre onde Jesus pregou em João 10. E Pedro viu aquela confusão à volta dele. Ele viu que todos estavam a olhar para eles e disse: por que é que estão a olhar tanto para nós? Até parece que eu fiz alguma coisa. Até parece que nós fizemos alguma coisa. Só que não fomos nós. Então ele começa a pregar. Ele disse: não foi pelo nosso poder. Foi aquele a quem vocês negaram. Foi aquele que é santo, aquele que é justo. Aquele que vocês entregaram à morte. Foi aquele que vocês mataram. Foi o príncipe da vida que ressuscitou dos mortos. Foi pela fé no nome dele que vocês viram este coxo ser curado. E ele agora está de perfeita saúde. Ele continua no versículo 19. Ele diz: arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Pedro pregou como deve ser pregado. Pedro apresentou Jesus. Pedro mostrou os erros deles. E Pedro mostrou a solução, que é: arrependei-vos e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados. Aleluia. Depois em Atos 4 nós vemos que os três foram levados para o Sinédrio, amarrados. Eles foram acusados, irmãos. Eles disseram que eles não podiam pregar o nome de Jesus, que eles não podiam ensinar sobre Jesus, eles não podiam sequer falar de Jesus. E Pedro respondeu ao Sinédrio: vocês acham justo? Aquele que é maravilhoso, aquele que me criou, aquele que me deu vida, aquele que me transformou, aquele que é o único que cura, aquele que é o único que salva, que é o único que transforma, que é o único que dá vida. Vocês acham mesmo que eu não vou falar desse nome? Aleluia! O mundo, irmãos, tenta nos calar. Só que nós fomos enviados para pregar a todo o mundo. Quando nos tentam calar, quando armam contra nós, quando nos ameaçam, temos que ser como Pedro e João. Eles não se calaram, eles continuaram a pregar contra as acusações. E o povo todo ali começou a glorificar a Deus. Aleluia! Isto é lindo, irmãos. Leiam comigo Atos 4:4. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, creram, e chegou o número desses homens a quase 5.000. Pedro pregou tão cheio do Espírito, tão transbordante,
a palavra de que Jesus morreu, que foram eles os culpados pela morte do Messias e que ele ressuscitou para que os pecados fossem perdoados. Isso bastou para 5.000 homens serem convertidos. 5.000 almas voltaram para Jesus naquele momento. Isto é lindo, irmãos. O milagre abriu os olhos do povo. A pregação trouxe o arrependimento. E o Espírito Santo converteu todos aqueles homens. Aleluia! E se alguém sente a palavra do Senhor, irmãos, se alguém consegue sentir o poder da palavra de Deus, chore, ria, glorifique o nome do Senhor, louve. E assim como aquele coxo foi curado, nós também podemos ser curados. Cada um de nós aqui, irmãos, podemos experimentar o mesmo poder. Lembrem-se, irmãos, que Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. Ele é o único capaz de nos curar e de nos levantar. Aleluia. E se alguém aqui hoje, irmãos, precisa de força para se levantar, não fiquem parados à porta. Deixem Deus ver que vocês querem se levantar. Ele tem uma mão estendida para cada um de nós. Só precisamos querer. Precisamos crer. Amém? Temos que mudar a nossa perspectiva enquanto igreja. Nós não podemos viver na mesma mesmice de ouvir falar que aconteceu, de ler apenas como se fosse uma história que aconteceu, que já não acontece mais. Por isso nós precisamos buscar mais a Deus. Nós precisamos ler a palavra de Deus para sabermos se aquilo que está a ser pregado é verdadeiro. Precisamos ler a palavra de Deus porque é o único livro que nós lemos em que o autor está a falar ao nosso ouvido. É o único livro que toca diretamente no coração. É uma espada de 2 gumes que corta o mais ínfimo do nosso ser. Só que tem muita gente que não gosta de ouvir a palavra. Sentem que é um ataque pessoal. E é. É um confronto para mudança de vida. É isso que Pedro fez ao pregar ali. Mudou a vida daqueles irmãos. E 5.000 voltaram para Jesus. Creiam, irmãos, que o mesmo Deus que operou milagres ali pode operar milagres hoje. Nós temos que buscar mais a presença de Deus. Portanto, irmãos, orem mais, leiam mais a palavra de Deus, porque é Jesus, irmãos. É Jesus na nossa vida. Amém?